viesse do futuro e contasse para você mesmo do passado o que está acontecendo no dia de hoje, né? Os resultados da eleição. Eu não sei se eu acreditaria, né? Mas muito provavelmente eu ia querer me proteger de alguma maneira. Mas vejam só, né? O quanto de oportunidades nesse meio tempo, nesses 5 anos até que a gente chegasse no dia de hoje, a gente não teria perdido tentando se proteger de um fato que ainda não aconteceu. Né? Então, é exatamente sobre isso que o Warren Buffett falou nesse vídeo. É algo do tipo, mesmo se você soubesse o futuro e você se preocupasse com todos os movimentos políticos nesses últimos 70 anos, você teria perdido excelentes oportunidades na Bolsa. Tá? Então, a gente não está falando para vocês serem alheios à política, isso é impossível, né? Faz parte do nosso dever como cidadãos, mas, no longo prazo, essa importância acaba se dissipando, pessoal. Lembrando que o longo prazo é uma somatória de pequenas decisões que você toma no curto prazo, tá bom? Então, foquem no que vocês conseguem controlar, o que vocês, que não é muita coisa. Preço, as suas emoções e a qualidade das empresas que vocês têm na carteira de vocês. Até para vocês verem que bizarro isso, eu peguei historicamente os últimos 2 anos eleitorais, então 2014 que deu Dilma e 2018 que deu Bolsonaro, e fui ver o que aconteceu nesses pregões subsequentes ao segundo turno. Então hoje estava todo mundo jurando de pé junto, e aqui eu faço até achei que ia cair mais do que caiu hoje, infelizmente, né, nós barceanos a gente sempre torce por uma queda para poder comprar mais, não foi o que a gente viu, com algumas exceções como Taurus, Banco do Brasil, Petro, algumas ações em especial que estão precificando alguns ajustes, algumas apostas, lembrando que semana passada as opções ficaram gordas, enfim, então acho que tem alguns ajustes também de pregão no dia de hoje, não dá para tirar nenhuma conclusão, mas vejam só que curioso, né? Todo mundo apostando numa queda ferrenha hoje e acabou fechando justamente o contrário. Em 2014, em que a gente tinha uma situação econômica não muito favorável, e a gente já vinha vindo de um ciclo muito complicado institucionalmente, né? A gente teve uma abertura de pregão mais ou menos no 0 a 0, que ao longo da manhã passou a ser uma queda de 6%, tá? E ao longo da tarde foi se dissipando e acabou fechando com uma queda de apenas 2,77%. 2018, né, que esperava-se que fosse uma reação imediata, muito positiva, né? Porque foi um resultado um tanto quanto inesperado e não previsto pelas pesquisas. Então, a mesma coisa, um pregão que começou mais ou menos xoxo, depois no meio da manhã mais 3%, depois à tarde virou para o negativo em menos 3% e acabou fechando em menos 0,2,2%. Tá? Então, tentar prever o futuro já a gente não sabe o que vai acontecer no final do ano. Tentar prever o que vai acontecer em um pregão, pessoal, as suas chances, elas não estão a seu favor. Você tem uma chance de 50 a 50 de você acertar ou de você errar. Então, sim, a gente gosta muito de jogar a favor das probabilidades, né? E as probabilidades estão ao nosso favor no longo prazo. Tá bom? Aí, então, a gente vai parecer uma vitrola quebrada aqui, mas é uma oportunidade excelente da gente pegar um momento histórico do país em que os ânimos estão aflorados e tentar plantar uma sementinha na cabeça de vocês de que o mais importante quando a gente está olhando para a Bolsa é focar na renda, focar no longo prazo e naquilo que a gente pode controlar. Preço, nossas emoções e a qualidade das empresas que estão na nossa carteira. Fê, desculpa aí, pode falar. Perfeito. Não, Lu, eu acho que eu subscrevo tudo que você falou aí. Antes de passar a bola para o Jean aqui também, que vai fazer umas apresentações, vai apresentar alguns gráficos para a gente. Eu acho que uma coisa importante, e quem é investidor no Brasil tem que entender isso. Em primeiro lugar, você não vai acertar o mosquito voando e entrar no melhor momento na Bolsa. Eu estou falando aqui para as pessoas que estão fora ainda, mas que estão ainda tomando coragem. Qual que é o momento ideal para você comprar ações pela primeira vez, pessoal? É quando elas estão na baixa. Quando que elas estão na baixa? Geralmente, quando algo está acontecendo que não é uma visão positiva coletiva. Então, todo mundo ainda tem dúvidas sobre o futuro, não é a decisão da maioria e em alguns aspectos, em relação a, por exemplo, política econômica, o que está acontecendo. Tal. Então, para você comprar barato, alguma coisa vai estar acontecendo. Acho que esse é o primeiro passo. Segundo, a gente vive no Brasil. E no Brasil, a gente tem, felizmente, a gente pôde ver isso ontem, uma democracia. Democracia é exatamente isso que está acontecendo. Ela prevê, é uma premissa básica, a alternância de poder. E a gente tem que respeitar a vontade popular, independente se é o candidato que a gente queria que ganhasse ou não. Então, a vontade popular ela vai ser respeitada e é o que está acontecendo. Tem muita gente triste, muita gente feliz, mas, inacreditavelmente, tem muita gente que começou hoje a enxergar
coisas boas, pessoas contrárias ao Lula que foram eleitos, começaram a falar, poxa, olha, não era o que eu queria, caiu uma bomba que eu não estava esperando, mas eu vou começar a pensar em coisas que podem ser favoráveis. Eu, sinceramente, eu vou falar uma opinião particular aqui. Essa daqui foi minha 7ª eleição para presidente. Eu comecei a votar com os 16 anos e eu nunca pude eleger o candidato que eu queria. Eu sempre tive que votar no menos pior e eu sei que o Barsi sempre fala isso também. Infelizmente, no Brasil, a gente acaba tendo que tomar essa decisão, mas uma coisa é certa num regime como esse. Uma hora, o seu candidato preferido ele não vai ser eleito. E a gente tem que aceitar isso com naturalidade. Agora, o que não pode acontecer, e isso fica muito claro, né, no vídeo aí do Buffett e do Munger, é que a gente não pode ter uma carteira para cada situação. Agora Lula está na frente da pesquisa, muda toda a carteira, bota a carteira Lula. Não, agora Bolsonaro passou, muda toda a carteira, vai carteira. Não existe isso, pessoal. A minha carteira, a da Lu, a do Fabião, a do Jean, ela vai ser muito parecida para qualquer governante que estiver aqui. Por quê? Porque a gente acredita que essas empresas são imunes e não dependem do governo para prosperar. Essas empresas, muitas vezes, elas têm um risco de calote menor que o risco do próprio país. Então, elas vão prosperar no longo prazo. E é para isso que a gente está preparado. Vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo aqui do nosso bate-papo hoje. Jean, quer mostrar um pouquinho dos gráficos que você preparou? E eu acho que são muito legais nesse momento. Vamos fazer o seguinte antes. Vamos passar o vídeo do Luiz Alves, que vai de encontro exatamente à ideia desses gráficos. Vamos lá, Lucão? Passa ele, por favor, primeiro. Conversa de inflação, esquece a conversa de política. Quem será o presidente? Isso não interessa. Qualquer um que for presidente, pouco vai mudar para a Bolsa. Só os ruídos. Os ruídos serão muito grandes, a volatilidade, portanto, será maior. O estômago tem que aguentar mais do que aguentaria num tempo normal. A Bolsa não tem nada a ver com o crescimento do país, não tem nada a ver com o crescimento de PIB, não tem nada a ver com inflação, não tem nada a ver com juros, não tem nada a ver com nada. A Bolsa tem a ver com ciclos da economia mundial. Todos esses ciclos indicam que a Bolsa deve subir e muito. E o pessoal fala, mas imagina, vai começar a cair a Bolsa Americana. Faz parte da receita que a Bolsa Americana caia. Se a Bolsa Americana não cair, a nossa Bolsa não vai subir. Então, todo mundo fala, começa a analisar como que está a Bolsa Americana. Não se olha isso. Nós estamos no Brasil, vamos olhar a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira é 1 ou 2 ou 3% do tamanho da Bolsa Americana. E quando começar a cair a Bolsa Americana, o pessoal vai fugir de lá e vai procurar novos pontos de atração. E o Brasil será o primeiro deles. Olha só, né, pessoal, que interessante. Um dos maiores investidores, o Luiz Alves, está falando para esquecer a questão política, né? Então, olha que interessante. Nós pegamos aqui um gráfico que mostra como que foi o retorno acumulado, né, em todos os governos, né? Passa para a gente, Lucão, pegando a partir do governo do Lula. Então, quando a gente começou com o governo do Lula em 2003 a 2006, a gente teve um retorno acumulado de 283% do Ibov, contra o CDI 95% e IPCA 28%. O que tinha nessa época, né, pessoal? Era um boom do quê? Um ciclo mundial de boom de commodity, né? Então, a gente surfou nessa onda aí. Depois a gente passou para o governo Lula 2. Pode passar para a gente, que foi de quê? De 2007 a 2010. Então, o Ibov 52%, o CDI 51% e IPCA 22%. Então, a gente já perdeu um pouco daquele boom que a gente vinha acompanhando. Depois entramos na primeira fase do governo da Dilma, né, que foi aí de 2011 a 2014. Então, observa que aí a gente já teve uma queda, que ela já vinha acontecendo do pico do governo Lula, ela começou a cair dentro do governo da Dilma para menos 28 acumulado aí nesse período dos 4 anos de governo, né? Observe que a gente teve ainda um IPCA de 26% e 44% de CDI, ou seja, a Bolsa ficou muito atrás do nosso índice aí, de inflação. Depois veio o governo Dilma 2, e o governo foi de 2015 até 2016, né, esse período. E aí observe o seguinte, né, a Bolsa só começou a recuperar a partir ali de fevereiro, mais ou menos, que é quando já tinha um ruído em relação ao impeachment, né? Antes disso, a Bolsa vinha caindo, né, e aí começou a recuperar. E entramos, então, num acumulado, mostra o acumulado do governo Dilma.
A gente tem um acumulado do 1 e 2 de menos 24%, um IPCA absurdamente alto acumulado, de 45%, e o CDI aí batendo um recorde de 71% acumulado nesse período de 2011 a 2016. Até que então a gente entra no governo Temer, né? E dentro do governo Temer de 2016 e 2018, a gente já teve uma grande recuperação da Bolsa, né? De 65%, o IPCA acumulado baixíssimo, né? E o CDI de 27%. Então, depois a gente passa para o governo Bolsonaro, até na semana passada, onde o governo Bolsonaro está praticamente aí empatado com o índice inflacionário. Então a gente tem 25% de ganho acumulado na Bolsa até agora, IPCA 25%, e CDI também praticamente aí 25%. Então, pessoal, qual que é a relação que a gente tem de um gráfico desse com o outro? Absolutamente nada. Os governos não têm nenhum tipo de correlação. Se é aquele governo petista, se é um governo de direita, de esquerda, isso vai muito de encontro com os ciclos econômicos que o Luiz Alves acabou de falar. Então, quando a gente tem uma economia, de forma geral, próspera, é muito possível que a gente tenha também uma prosperidade na Bolsa, né? A gente vai conseguir uma prosperidade, né? E dentro de tudo isso que a gente está vendo, se a gente pegar desde o Lula em 2003 começando até agora em 2022, o que o Luiz Alves fala, que eu acho que um brilhantismo, são os ruídos que tem o tempo todo, né? E esses ruídos, eles acontecem todos os dias, né? Hoje mesmo a gente já está com uma série de ruídos. Porque fulano vai assumir Petrobras, porque ciclano vai ser, o ministério é tal, tal, tal. Então, isso tudo, pessoal, é ruído que, no final das contas, pouco importa, né, para o investidor de longo prazo. Você, como investidor de longo prazo, pegar os ensinamentos desses cabelos brancos que a gente está passando aqui para aproveitar essa oportunidade, né? Te trazer um pouco da tranquilidade, né, que esses caras já têm de experiência, né, para colocar em prática agora, nesses momentos de grande volatilidade que a gente deve viver, né, já que os próximos dias tem muita especulação de ministério, política econômica, etc. E para a gente aqui, nós vamos adorar aproveitar essas oportunidades, não é isso?